Olá, aqui é o Matheus Santana e eu selecionei aqui 7 hábitos matinais que estão prejudicando sua vida de alguma forma, seja na sua saúde física e mental ou na sua produtividade. E eu tenho certeza que você deve ter pelo menos um deles e que não fazia a mínima ideia de que esse único hábito não é tão inofensivo quanto você imaginava. Então, se você toma banho pela manhã, por exemplo, ou se escova os dentes depois do café da manhã, fica comigo até o final porque eu vou, no mínimo, te poupar de alguns problemas bem desnecessários. Então, bora lá. Hábito número 1. Apertar o botão soneca várias vezes. Quando você aperta o botão soneca várias vezes, você pode até achar que está ganhando alguns minutinhos a mais de descanso, mas na verdade você está ganhando ainda mais cansaço, porque o que acontece na prática é que o seu sono fica fragmentado. Porque cada despertar desse que você tem acaba interrompendo os estágios de sono mais profundos e restauradores que você deveria ter e te mantém num ciclo de sono raso. Ou seja, você fica quase sempre naquele estágio 1 do sono, que é aquele sono super leve, que não te recupera de verdade, sabe? E é justamente aí que entra um fenômeno chamado inércia do sono. Basicamente, essa inércia é aquela sensação de estar meio grog, meio lesado, sem conseguir pensar direito depois que você acorda. E quando você fica apertando aquele botão soneca várias e várias vezes, essa leseira, essa inércia só aumenta, porque o corpo fica tentando iniciar um novo ciclo, mas ele é interrompido de novo várias e várias vezes logo em sequência. Então, em vez de você descansar, você acaba acordando ainda mais cansado. E aí, obviamente, isso acaba prejudicando o seu comportamento depois de você realmente acordar. Porque você vai ter mais dificuldade para sair da cama, vai sentir estresse por estar atrasado, vai acabar tendo que sair de casa correndo sem comer nada e, consequentemente, você vai ser tentado a parar em algum lugar para comer qualquer porcaria e por aí vai. É um efeito cascata. E é complicado porque se você fica todo dia apertando o botão soneca às vezes 3, 4, 5, 6 vezes de 5 em 5 minutos, significa que seu cérebro já foi condicionado a associar o toque do despertador com mais alguns minutinhos de sono a mais e não com o levantar da cama. Então já saiba de antemão que não vai ser fácil quebrar essa associação, só saiba que vale a pena, por mais que na hora que você estiver levantando não pareça. Hábito número 2, mexer no celular. Olha só, hoje em dia uma pessoa chega a olhar o celular de 100 a 200 vezes por dia. E isso não é por acaso, porque o aparelho foi literalmente projetado para isso. Cada notificação, cada alerta, cada curtida, tudo isso é feito para explorar os nossos instintos primitivos, como medo, recompensa instantânea e escassez. E quando a primeira coisa que você faz ao acordar é mexer no celular para ver mensagens, redes sociais ou o que for, o efeito disso é bem pior do que parece. Isso porque assim que você acorda, o seu cérebro ainda não está totalmente no estado de vigília. Na verdade, ele está transitando entre os estados de ondas cerebrais θ e alfa, que são estados em que a mente está extremamente sugestionável. Inclusive, é nesse estado que surgem ideias criativas ou que a gente absorve informações quase que sem filtro, como acontece quando a gente está vidrado na frente da TV, por exemplo. Só que se nesse momento você mergulha direto no celular, qualquer estímulo, seja uma notícia negativa, seja uma mensagem de cobrança de alguém, seja uma outra pessoa ostentando nas redes sociais, tudo isso entra direto na sua mente sem nenhuma resistência. Só que o impacto não para por aí, porque ao acostumar o cérebro a lidar com dezenas de notificações assim que você acorda, você acaba treinando sua mente para ser constantemente distraída. É por isso que depois muitas pessoas têm dificuldade de focar numa conversa, numa leitura ou até numa tarefa simples, porque elas começaram o dia praticando a distração. Além disso, esse hábito coloca você num modo totalmente reativo, porque basta uma única mensagem ríspida ou um post desagradável que você vê na rede social e provavelmente o seu humor vai ser contaminado durante toda a manhã ou talvez até o dia todo. Em outras palavras, em vez de você controlar como você vai começar o seu dia, são os outros que passam a ditar o seu estado emocional. Portanto, faça um favor a si mesmo e deixe para verificar o seu WhatsApp, seu e-mail e suas redes sociais pelo menos depois do seu café da manhã. Hábito número 3, evitar a luz natural. Quando a gente está dormindo, claro, quanto mais escuro, melhor. O problema é que muita gente continua evitando a luz mesmo depois que acorda. Só que o corpo funciona ao contrário. No momento em que você desperta, o que ele mais precisa é de luz, principalmente a luz natural do sol. Porque essa luz logo cedo é o que dá um start no seu relógio biológico. Então, assim que os seus olhos recebem essa claridade, o corpo entende que o dia começou de fato.
E aí a produção de melatonina, que é o hormônio do sono, diminui, enquanto os hormônios ligados à disposição e ao estado de alerta, como o cortisol, por exemplo, começam a subir. Ou seja, expor seus olhos à luz natural assim que você acorda te faz sair daquele estado grog pela manhã muito mais rápido. Agora, quando você faz o contrário e passa as primeiras horas do seu dia no escuro ou num ambiente mal iluminado, o corpo continua meio perdido, porque ele acha que ainda é noite. E a consequência disso é que você vai tender a ficar com aquela sonolência e preguiça. E tem mais, isso não afeta só a parte da manhã. Porque se você não dá esse sinal claro de luz para os seus olhos ao acordar, o próprio ciclo de sono à noite fica prejudicado. Ou seja, você sente menos disposição durante o dia e ao mesmo tempo tem mais dificuldade em pegar no sono à noite. Olha que situação. O simples ato de não expor seus olhos à luz natural por 10 minutinhos pela manhã assim que você acorda já pode arrebentar sua energia durante o dia e o seu sono à noite. Então fique esperto com isso. Assim que você acordar, abra a janela do seu quarto, vai para a varanda, vai para o quintal ou para qualquer outro lugar e passe alguns minutinhos ali ao ar livre olhando para o céu. Só não vai olhar diretamente para o sol, porque senão isso pode queimar a sua retina e aí sim vai dar muito ruim. Hábito número 4. Não beber água. Quando você acorda, o seu corpo está sedento por água. Pensa comigo, se você teve uma boa noite de sono, foram 7, 8 horas sem colocar um pingo de água na boca. Então faz todo sentido que a primeira coisa que o corpo precise seja água. Isso é importante porque quando você bebe água logo cedo, você já dá um sinal para o metabolismo despertar. E aí vem aquele estado de alerta natural que te ajuda demais a começar o dia com um estado de energia e foco para fazer o que precisa ser feito. Além disso, esse é o melhor horário para já adiantar parte da sua cota diária de água. Porque, em média, a recomendação é em torno de 35 ml por quilo de peso corporal. Então faz as contas, uma pessoa que pesa 70 quilos, por exemplo, precisaria em torno de uns 2,5 litros de água por dia. Agora pensa, quantas pessoas você conhece que realmente chegam nesse número? Pois é, a maioria não chega nem na metade disso. Então dá para se dizer que a maior parte das pessoas passa o dia inteiro praticamente desidratada, comendo mal, se sentindo cansada e pior, sem nem perceber que boa parte dessa fadiga vem justamente da falta de água. Então, quando você cria o hábito de beber, sei lá, 1 litro de água já na primeira parte da manhã, além de você hidratar o corpo, você aumenta muito as chances de você sair dessa estatística e de performar muito melhor durante o seu dia. Hábito número 5. Deixar a cama desarrumada. Arrumar a cama logo que você acorda é aquela coisa simples, mas que faz uma diferença considerável no seu dia. Porque pensa só, é a primeira vitória do dia. Você acabou de levantar e já concluiu uma tarefa. Sim, pode ser simples, mas o cérebro entende aquilo como uma conquista. Ele libera dopamina e você já entra num estado mais propenso a continuar fazendo outras coisas positivas. É um efeito dominó. Você começa com uma pequena ação positiva e, sem perceber, você vai emendando em outras ações positivas. Mas o contrário também é verdade, porque uma quebra de disciplina numa coisa pequena como essa pode fazer você entrar numa sequência de quebras de promessas ao longo do dia. Já um outro detalhe importante é o impacto que isso tem no fim do seu dia. Porque mesmo que tudo no seu dia tenha dado errado, quando você volta para casa e encontra sua cama arrumada e arrumada por você, isso te dá uma sensação de orgulho e controle que te faz pensar algo como tipo assim, ok, o dia hoje não foi bom, mas amanhã pode ser melhor. Hábito número 6. Escovar os dentes imediatamente após o café da manhã. Muita gente tem um costume de tomar o café da manhã e já correr para o banheiro para escovar os dentes. Eu sei que parece certo, mas infelizmente não é. Porque quando você acaba de se alimentar, principalmente se você tomou café, suco de laranja ou comeu alguma fruta mais ácida, o esmalte do dente fica mais frágil de uma forma temporária. Isso acontece porque esses alimentos, junto com os próprios ácidos que são produzidos pelas bactérias da boca, deixam a superfície do dente mais sensível. E aí se você vai lá e escova os dentes nesse intervalo, você pode sem perceber acabar desgastando o esmalte dos dentes e aumentando as chances de ter uma sensibilidade bem chata no futuro. Então eu sei que às vezes não dá, mas o ideal seria esperar pelo menos aí uns 30 minutos para escovar seus dentes depois do café. Eu, por exemplo, tenho sensibilidade nos dentes e sei o quão chato e inconveniente é isso. E às vezes, cara, só de você ajustar esse simples detalhe, você já se previne de passar por isso também. Hábito número 7. Tomar banho quente.
Olha, em primeiro lugar, tomar banho quente não é nenhum crime, pelo amor de Deus. Obviamente que ele tem o seu valor, porque o banho quente em si traz uma baita sensação de relaxamento, já que a água quente sinaliza para o sistema nervoso de que é hora de relaxar os músculos, diminuir a frequência cardíaca e ficar mais calmo de forma geral. E isso é ótimo para ser usado, por exemplo, quando você chega em casa exausto do trabalho no fim do dia e só quer relaxar. Porque o banho quente te coloca num estado perfeito para pegar no sono mais rápido. Agora, se você fizer isso pela manhã, esse estado de relaxamento só vai aumentar ainda mais a sua preguiça, principalmente se você não tiver dormido bem. O banho gelado, por outro lado, coloca você num estado de alerta absurdo, mesmo que você tenha levantado grog e tenha ido se arrastando para o banheiro. Isso acontece porque a água fria, no momento em que encosta na sua pele, força o corpo a trabalhar duro para reestabelecer a temperatura interna. E esse processo libera uma enxurrada de substâncias químicas que deixa você desperto. E a principal delas é a dopamina, que pode aumentar em até 250% e durar por horas. Tem ideia do que é isso? Só para você ter noção, se você comer um chocolate extremamente doce, a sua dopamina vai aumentar em até 55%. Se fizer sexo, vai aumentar em até 100%. Se você fumar um cigarro, vai aumentar em até 150%. E até se você usar cocaína, você ainda não consegue chegar no mesmo patamar, porque ela aumenta em até 225%. Só que a diferença é que qualquer droga aumenta a sua dopamina só por alguns minutos e depois ela já despenca abaixo do nível que você estava antes de usar. Já o banho gelado tem a capacidade de aumentar essa dopamina e segurar ela lá em cima por horas a fio. Ou seja, é basicamente como se fosse uma droga estimulante super saudável e sem efeitos colaterais. Só que ela tem um preço, né? O preço é você sofrer um pouquinho no primeiro minuto que você estiver debaixo da água gelada. Mas é uma troca justa, porque os benefícios são realmente muito desproporcionais. E no fundo, é assim que todo hábito saudável funciona. Primeiro você paga o preço e só depois você usufrui dos benefícios. Já os hábitos negativos funcionam ao contrário. Primeiro você curte, recebe sua recompensa e só depois você paga o preço. Mas o problema é que quando o preço vem, ele vem com juros. E às vezes a conta é tão grande que nem você acredita mais que seja capaz de pagar. Porque pode ser que você esteja hoje preso no cigarro, nos jogos, no celular, no pornô, na comida, nas compras compulsivas ou em qualquer outro mau hábito que está literalmente destruindo sua vida, mesmo você querendo mudar. Porque querer mudar é só o primeiro passo, mas não é o suficiente. Você precisa de uma boa estratégia para se fazer isso. E se quiser conhecer um método baseado em neurociência e psicologia para te ajudar a resolver isso, clica no primeiro link da descrição e assiste o vídeo que preparei para você lá. Um forte abraço e até a próxima!